Olá, e hoje no programa Consumo em Pauta vamos abordar um tema essencial para todos nós consumidores, que utilizamos as redes sociais para manifestar nossas opiniões sobre empresas, produtos e serviços. Até onde você pode ir para criticar um serviço ou um produto de forma virtual? A internet, é bom que você saiba, apesar de parecer um espaço livre, não é uma terra sem lei. E, recentemente, casos de condenações de consumidores por críticas ofensivas a empresas chamaram a atenção, tanto de advogados quanto de nós, jornalistas. E para nos ajudar a entender os limites da liberdade de expressão e evitar problemas judiciais, a gente está recebendo aqui, de forma online, o advogado Henrique Teixeira Arzarbi, ele é advogado consumerista e sócio do Arzarbi Sociedade de Advogados. Muito prazer, Henrique, muito bom ter você aqui com a gente para falar de um assunto assim tão delicado na vida do consumidor. Prazer, Ângela. Prazer estar aqui. Olá a todos que nos assistem. Henrique, recentemente no Maranhão, 2 consumidores foram condenados para pagar indenização por danos morais a uma empresa, a uma franquia de restaurantes. Eles postaram comentários ofensivos nas redes sociais sobre a empresa por não terem recebido a encomenda, por não terem recebido o pedido que eles tinham feito. E aí isso nos faz questionar alguma coisa. Quais os principais riscos para quem utiliza as redes sociais criticar uma empresa? O que pode acontecer com ele? Pode ser realmente responder a um processo judicial e até ser condenado, como foram esses 2? Veja, Ângela, primeiro a gente precisa ter a tranquilidade de saber que nós podemos nos expressar, emitir opinião sobre um serviço, sobre um produto. O problema começa quando a gente excede nessa crítica, né? Então, primeiro de tudo, quando a gente fala dessa questão de dano moral por ter criticado o serviço, o produto, a gente está falando da honra, né? Uma honra à imagem de uma empresa, a honra à imagem de uma pessoa. Porque, por mais que nós estejamos falando de direito do consumidor, sempre é bom lembrar que quem fornece produto ou serviço pode ser tanto uma empresa quanto uma pessoa física, né? Então, a gente tem profissionais autônomos, arquiteto, próprio advogado. A gente tem muita gente que presta serviços, que tem a incidência de lei do consumidor, mas não é empresa. Então, a primeira coisa que a gente precisa ficar atento é isso, né? Agora, quanto à responsabilização de quem critica esse serviço ou produto, sempre se dá na questão do excesso, né? Então, eu comprei uma TV, tive problema com a entrega da TV, tive problema com o som, a imagem da TV. Eu posso entrar no site de quem me vendeu e criticar? Atrasaram a entrega, eu recebi a TV quebrada. Sem dúvidas, você consegue fazer isso e deve, né? Porque hoje, nessa nossa sociedade de consumo, todo mundo está comprando aí pela internet, é salutar. Eu, quando vou adquirir alguma coisa, eu sempre olho o comentário dos outros, né? Para saber a entrega e o produto mesmo. Então, a gente até incentiva que as pessoas façam essa opinião. A questão é como se faz, né? Então, eu posso criticar, falar que a TV não é boa. Agora, o que eu não posso fazer? É me exceder. Uma vez que eu acho que a TV não é boa, eu não posso chegar e falar que a loja é um bando de bandidos, por exemplo, né? Que me enganaram, são estelionatários. Então, sempre quando a gente excede, a gente entra aí num campo complicado que pode culminar numa condenação. E aí seria uma condenação olhando para a questão cível, né, que é indenização, é o pagamento de multa. E, de outro modo, olhando para uma questão criminal, porque sempre lembrando, a responsabilização por questão de opinião pode configurar crime contra a honra, né, que está previsto no Código Penal.
E aí é uma outra seara, que é uma seara criminal, mas também, a depender da situação, pode ser a pessoa condenada na esfera criminal. Então é isso que a gente precisa ficar alerta, é o excesso que é o problema. Ou seja, a gente precisa tomar, podemos nos manifestar, mas cuidado com as palavras. É. A gente pode mencionar nome de pessoas nesse comentário? Podemos Sim, mencionar o telefone de alguém nesse comentário? Ou esses dados são dados, né? São dados de pessoas. A isso. gente corre algum risco com isso também? Os dados que são disponibilizados pela própria empresa, pela própria pessoa, não tem problema nenhum, né? Tá. Isso a gente pode usar até para entrar em contato, e-mail, né? Geralmente empresas já tem ali o número do saque, o e-mail do saque, né? A gente já tem esse know-how, as empresas. Agora, pessoas menores, né? Porque a gente tem que pensar, Angela, que quando a gente trata de consumo, e essa é a nossa preocupação, às vezes aquela vizinha que vende bolo de pote, ela também está ali, né? Como uma fornecedora de produto, Fornecedora. Uhum. né? Então a gente tem que tomar esse cuidado que aquela pessoa, eu jogar o nome dela, jogar o número dela, sem ela própria ter disponibilizado na internet, também pode gerar o dano moral, a depender de como for feito. Mas aí eu te perguntei assim, de repente, um funcionário. Se eu citar o nome de um funcionário, eu até posso citar o nome da empresa, mas aquele funcionário que me atendeu, eu poderia citar o nome dele nesse Poderia, sem comentário? Posso. dúvida. Aí sem Pode, problema. pode. Não vou correr o risco dele também me processar dizendo, olha, eu sou apenas um funcionário e cumpro ordens. Você está Não, até jogando. porque, o É, que acontece, né, Angela? Até porque, por mais que esteja muito digitalizado e mecanizado o atendimento, então, não raras vezes a gente liga lá no saque e tem que aguentar todas aquelas opções de clique um, clique 2, clique 3. No final das contas, a gente acaba caindo no atendente, né? E, de novo, vai depender de como o consumidor vai tratar a questão com o atendente, né? Claro que até chegar no atendente, a gente já passou bastante estresse naquele telefone. Então, a gente precisa ter cuidado na hora de reclamar para não atacar a pessoa que está nos atendendo, né? Claro que reclamar é a pessoa treinada a receber a reclamação, né? Então aquela pessoa está treinada para isso. A questão é como nós consumidores vamos abordar essa pessoa, porque quando a gente excede, né? Provavelmente é o que aconteceu lá no Maranhão nesse caso de condenação, é que a pessoa se excedeu na reclamação e começou a proferir xingamentos da empresa e foi condenado por isso, pelo excesso no xingamento, não pela reclamação em si, né? Porque, apesar, nesse caso em específico, Ângela, eu não tive acesso à decisão em si, mas eu tive acesso a um resumo dessa decisão. E no resumo da decisão, o juiz aponta que, de fato, teve uma falha, né, na prestação do serviço, que foi uma pessoa que encomendou um almoço ou um jantar e esse almoço e jantar não chegou, né? Então, evidentemente, a gente teve uma falha nessa prestação de serviço. Evidentemente, o consumidor pode reclamar dessa falha. Agora, o que ele não pode é se exceder nessa reclamação, e foi o que aconteceu no caso, né? A uhum. pessoa descambou ali no xingamento e foi responsabilizada. E você sabe, eu tenho acompanhado bastante esses processos na justiça, de empresas processando consumidores por eles terem postado algo que de alguma forma, a empresa se sentiu ofendida. E, às vezes, eu tenho visto alguns casos que nem seria motivo para a empresa. Ou seja, mas isso eu queria colocar o seguinte: isso pode ser um alerta para o consumidor. Como esse número de processos vem crescendo, embora eu tentei levantar esses números, mas eu não consegui, esses casos de condenação têm sido cada vez mais frequentes. Então, o consumidor ele não pode achar que ele está isento ao comentar qualquer coisa sobre uma empresa dentro de uma rede social, em qualquer rede social. Agora, acho que é por aí, né? Mas eu acho que teria uma coisa que a gente precisaria ainda explicar para o consumidor: qual é a diferença entre honra, calúnia, difamação, injúria? Cada um é uma ação, pode ser uma ação diferente. É,
como que eu determino cada uma, como que a empresa ou como a justiça determina cada uma delas? Bom, vamos começar pela honra. A honra é um direito que está previsto na nossa Constituição, e essa honra, Ângela, ela difere um pouco entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica, mas ambas têm o direito à honra, né? Então, esse é o primeiro passo. A honra é um direito. Agora, a questão de difamação, calúnia e injúria, esses são crimes que estão previstos no Código Penal, que estão relacionados ao nosso direito à honra, né? Então, na verdade, o crime de calúnia, difamação e injúria protegem a honra. É essa a função. Agora, o que está previsto lá no Código Penal? Basicamente, a calúnia é quando alguém imputa um fato criminoso a outra pessoa sabendo ser mentira, né? Então eu falo, a Ângela veio aqui em casa no almoço, pegou meu celular e foi embora. Isso seria um furto, né? Então eu sei que a Ângela não pegou meu celular e estou dizendo isso para os meus vizinhos, falei isso na internet. Então isso é calúnia, né? Quando eu imputo um crime a alguém, sabendo que esse crime não aconteceu. Agora, o outro passo é a difamação. A difamação já tem um fato problemático, né, que vai ofender a pessoa, não necessariamente sendo um crime, né? Então, geralmente entra aí o xingamento, essas questões de internet, entra na questão da difamação. É quando eu digo algo, um fato, que prejudica a imagem de alguém. E, por último, a injúria já é uma questão mais íntima. Porque qual é a grande diferença entre a injúria e a difamação? É que a difamação está relacionada ao coletivo, né? Então, eu entro, por exemplo, numa farmácia, sou mal atendido por um balconista e começo a xingar esse balconista. Isso, geralmente, uma farmácia vai ter outras pessoas ao redor. Isso vai culminar, possivelmente, na difamação, né? Porque tem outras pessoas que estão ali presenciando o fato. Agora, a injúria não, ela já é uma coisa mais privada, né? Então, por exemplo, a gente conversando numa rede social de forma privada, né? O famoso direct, ou WhatsApp mesmo. Então, só eu e você temos contato. E eu começo a te xingar, Ângelo. Veja que aí é uma situação que terceiros não vão ter acesso ao xingamento, à mensagem. Mas, mesmo assim, como eu estou ofendendo a sua pessoa, eu posso incorrer nesse crime da injúria. E essas três situações podem estar presentes em relações de consumo. O consumidor pode, de repente, agir ou ser processado em qualquer uma dessas três, da calúnia, da difamação e da injúria. Então, lembrando que esses três são crimes, e aí previstos no Código Penal, e o processo é criminal, a gente precisa só fazer essa distinção. Ok. Pensando nisso, que é um processo criminal, o STF e STJ, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, eles têm entendimento de que, quanto à pessoa jurídica, ela só pode ser vítima da difamação. Tá? Diferente da pessoa física. A pessoa física, sim, ela pode ser vítima dos três: calúnia, difamação e injúria. Agora, a pessoa jurídica, não. Ela é restrita como vítima à difamação. Tá, e aí, ou seja, pode ser aberto um processo, ser vítima de honra e difamação na relação empresa-consumidor. Isso. Esses dois. Exato. O consumidor pode ter um processo pela difamação por ter prejudicado a honra da empresa. Da empresa. Entendi. Agora, e se o consumidor tem razão? Se é legítima a reclamação dele, ainda assim ele pode ser processado? Você terminou de falar do caso do Maranhão lá, que o juiz mesmo disse, olha, é certo, vocês não receberam. Quer dizer, era uma causa legítima você reclamar, eles terem reclamado. E aí ele fica nessa situação, poxa, eu reclamei, eu falei, eu coloquei a minha insatisfação, mas foi entendido como uma difamação, e aí eu fui prejudicado.
quando ele tem razão. Exatamente. É Essa é a questão. frustrante, né? É frustrante porque, maioria das vezes, esses casos em que as pessoas são condenadas a pagar indenização para a empresa, lá na origem do problema, de fato, teve uma falha da empresa, né? E é esse o problema, porque o que levou o consumidor a reclamar é essa falha inicial. Agora, o problema é justamente o excesso na reclamação. É quando a pessoa passa a xingar, a extrapolar o que de fato aconteceu, né? Então, e é uma situação muito corriqueira, né, Ângela? Hoje a gente tem a internet, muita gente cada vez mais comprando pela internet. E a internet é um terreno fértil para dar problema. Ela nos ajuda muito, né, na facilidade, comodidade, mas ela também tem N problemas. Desde site falsificado, né, até um site que é válido, a compra é válida, mas teve um problema no produto ou na entrega. E aí chove processos sobre isso, né? Muitas das vezes os consumidores têm razão, mas eles precisam ficar atentos a seguir o que eles têm direito. Então, é reclamar, e ele pode reclamar no site, tanto da empresa diretamente, e a gente também tem sites especializados em reclamações, né? Tem esses sites também, e pode ser usado. A única questão é o consumidor não extrapolar tanto no linguajar quanto na dinâmica das coisas na hora de fazer essa crítica. E aí que fica o problema e pode acontecer dela ser processada pela empresa. E aí, por exemplo, você falou de sites, que a gente tem sites específicos de reclamações, como a gente tem sites oficiais de reclamação, como consumidor.gov, né? Que é um site, que é um oficial, é de governo, e não tem mediação, né? Outros sites até têm uma mediação, uma intervenção ali de cortar o texto, mas no consumidor.gov, por exemplo, não se tem isso. É ali empresa, consumidor direto. Ali, então, ele tem que tomar muito cuidado no que ele vai postar, no que ele vai falar, até porque a empresa vai ter acesso na íntegra do que ele está escrevendo, né? Exatamente, sem dúvidas. E não só escrever, né, Ângela? Hoje também a gente está começando a ver uma prática de pessoas que gravam vídeos e postam em rede social. E reclamando. A gente tem tem muita situação assim. E, de novo, pode reclamar? Sem dúvidas. Desde que seja uma ocorrência verídica, um problema verídico, você pode relatar o que aconteceu. Você pode colocar a sua insatisfação. Olha, comprei um carro, não gostei, achei que é desconfortável, não estou confiando na marca, já tive problemas com o carro. Não tem problema nenhum você fazer essas ponderações, expressar a sua opinião. O problema é quando você vai ali exceder, né? E aí começa a xingar, começa a ir para outra vertente, que aí entra nessa seara de ou crime, né? Ou uma responsabilização na área civil, que aí entra a indenização. E essa indenização pode gerar em torno de quanto? Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque quando o juiz vai analisar a situação de indenização, e lembrando que essa indenização ela está vinculada à história do dano moral, né? Na verdade, o que a empresa faz é pedir a indenização por dano moral. Quando a gente vai olhar esses processos de indenização, a gente tem que olhar a circunstância em que aconteceu a reclamação, né? Então, por exemplo, uma situação eu reclamar diretamente com a empresa por um chat do próprio aplicativo da empresa. Então, a gente vê que isso é muito mais restrito o acesso. Outra situação é eu ir ali na internet, no aberto, né? Seja gravando um vídeo, seja indo no site do governo e falar o que eu quiser, né? Então, por quê? Outras pessoas vão ter acesso a isso. E no final das contas, quando a gente está falando de empresa, o que a gente precisa verificar é o quanto essa reclamação vai acarretar ou não no problema de imagem da empresa, né? Porque uma vez constatado que a reclamação se excede, né, vai configurar
o dano moral, vai ser passível da indenização, e aí, quanto ao valor dela, vai depender dessas circunstâncias. O que foi dito? Quanto foi dito? Onde foi dito? Né? Nessa situação do Maranhão, se eu não me engano, a indenização foi por conta de R$ 2.000 a R$ 1.000. Se eu não me engano, foi isso, né, que eu tive acesso. Que é um valor que não é tão expressivo. Depende do bolso do consumidor, né? Não, exatamente, sem dúvida. Eu também não quero pagar indenização para ninguém, nem de R$ 10, quanto mais de 2.000. Mas, assim, provavelmente, essa situação não tem acarretado um problema tão grande para a empresa. É isso que eu quero pontuar. Por isso que o valor não foi tão expressivo. Agora, se a gente for parar para pensar, por exemplo, numa situação de alguém que tem muitos seguidores em rede social e a pessoa posta essa crítica que excede o razoável, essa indenização pode ser muito maior. Entende? Então, assim, é bom alertar para todos os consumidores que não existe uma tabela. Ah, não, então você falou isso, tem que pagar aquilo. Não, não existe essa tabela. Não existe uma limitação nem máxima, nem mínima. Né? Isso fica na avaliação do juiz que vai julgar. Mas o que ele vai ponderar são essas situações. O que foi dito, onde foi dito, como foi dito. E aí, o consumidor recebeu um comunicado de que ele está sendo processado por um determinado comentário dele. O que ele deve fazer? A primeira coisa, sem dúvida, todo processo judicial, a gente precisa de provas. Então, essa pessoa precisa juntar todas as provas que ela tiver relacionadas a esse fato. Né? Então, por exemplo, comprei, tive um problema, então ela precisa comprovar que ela comprou, né, o produto, ou ela contratou o serviço, que teve essa negociação, que ela pagou pelo serviço, e aí, efetivamente, qual foi a crítica, né? Qual foi o problema e qual foi a crítica que ela fez a este problema. Então, ela precisa juntar essa documentação. Com a documentação em mãos, ela vai procurar um auxílio jurídico, porque uma vez que a gente esteja falando de processo, a gente precisa pensar numa defesa técnica, qualificada, né? E aí a pessoa procura ou um advogado particular, ou se ela não tiver condições de contratar um advogado particular, ela pode procurar a defensoria pública, né? E algumas universidades, a gente sabe que tem polos de atendimento gratuito, né? Atendimento jurídico gratuito. Então, dependendo da universidade, ela também acolhe essas pessoas que não têm condição de contratar um advogado particular, né? E aí, uma vez que você leva esse documento pro advogado, ele vai verificar o caso, vai te dar um parecer e vai apresentar a defesa. E aí, Ângela, é importante a gente deixar claro que tem situações que não tem como defender a reclamação, porque ela realmente se excede. Só que o que dá para ser defendido é este valor de indenização, né? Porque não raras vezes as pessoas, inclusive empresas, entram com um processo indenizatório pedindo valores astronômicos, né? Totalmente incompatíveis com a situação que aconteceu mesmo ali, né? Então, às vezes a defesa não consegue dizer que aquela reclamação foi razoável, mas a defesa consegue reduzir esse valor de indenização. E aí o que a pessoa precisa também ficar muito atenta é que todo processo judicial nós temos prazo para apresentar a defesa, né? Então, tão logo a pessoa receba essa notificação sobre o processo, que juridicamente nós chamamos de citação, então ela recebeu a citação, já providencia essa defesa, já providencia a documentação e vá atrás de um auxílio jurídico, né? Não deixar para o último dia, porque uma vez que a pessoa não tenha apresentado a defesa ou tenha apresentado depois do prazo, fica muito mais difícil de discutir essa questão. Ou seja, chego à conclusão do seguinte: cuidado com o que você fala, porque isso pode doer no teu bolso e bastante. Porque você vai ter, de repente, ser condenado a pagar uma indenização, você vai ter que pagar advogado para poder te defender.
Será que é legal ir por esse caminho? Será que a raiva, né, de uma empresa, de repente, não ter cumprido com a obrigação dela pode ser um grande motivador para você ter que mexer no teu bolso desse jeito? Acho que é uma coisa para a gente pensar, né? Exatamente. Eu acho que no final das contas é a questão da responsabilidade e do bom senso, né? Uhum. Eu acredito assim, qualquer pessoa razoável tem o bom senso de posso criticar, posso falar que eu tive um problema com esse fornecedor, com essa empresa, mas eu não posso me exceder, né? Eu não posso xingar, eu não posso inventar situações. Então, é tudo partindo do razoável e do bom senso. A empresa pode pedir nesse processo, de repente, que o consumidor, em vez de ele pagar uma indenização, ele faz uma retratação? Isso é aceitável? Pode ser? Sim, é possível. É É, possível, Angela. Não é tão comum. Não é tão tá. comum. Mas é possível sim. E é possível, inclusive, os dois, tá? É possível que uma empresa peça a retratação e indenização. Ok. Agora, o consumidor, ele mesmo, ele pode propor na justiça, eu vou fazer uma retratação em vez de pagar a indenização? Não. Pode, pode. Pode. Numa Mas aí defesa, a é o defesa juiz. pode fazer isso, Tá, né? mas Mas aí, de novo, fica a cargo do juiz. juiz, Quem do diz isso júri. Ou seja, mesmo que você tenha uma reclamação legítima, cuidado com as palavras. Eu estou falando isso de novo, mas é realmente cuidado com as palavras. é esse alerta que a gente precisa deixar mesmo. Primeiro, a conscientização do consumidor sobre os seus direitos, né? Então, Uhum. um produto apresentou uma falha, vá sim na loja, reclame sim no saque, queira que eles ou consertem, e se for impossível o conserto, que substituam o produto. Então, o consumidor precisa estar consciente disso, né? Ele não está desamparado, não quer dizer que ele está proibido de fazer uma reclamação, não é isso. A única questão é que a gente precisa tomar cuidado de como é feita essa reclamação. E independe do canal virtual que ele usou. Qualquer Exato. canal, ele pode estar sujeito de repente, ser processado pela empresa em razão do comentário que Reclamação, extrapolou. isso. Uma vez que ela extrapole na reclamação, seja, né, no site oficial da empresa, seja por telefone, seja por rede social, naquela reclamação, o pessoal grava vídeo, toda reclamação, independentemente do meio que ela seja feita, se ela extrapolar o razoável, ela é passível sim de ser condenada a pagar indenização. Muito bom, Henrique, acabou o nosso tempo. Já Já acabou o nosso tempo. Eu queria assim, que você fizesse um resumo numa frase é, que desse um impacto realmente no consumidor sobre essa questão dele reclamar e da forma com que ele reclama e o que isso pode ocasionar, pode resultar no dia a dia dele, na vida dele, no bolso dele. em resumo, eu acredito que o consumidor precisa estar consciente dos seus direitos de reclamar, deve reclamar. Agora, o cuidado que precisa ter é como fazer essa reclamação. Não se exceda nas palavras. Não invente fatos, né? Reclame sim, ponha o que aconteceu, mas tenha esse cuidado. Por quê? Porque a depender do que você coloque, você está produzindo provas contra você mesmo. É isso que a gente precisa ter cuidado. Hoje, tudo fica registrado, sobretudo na internet. Lembrando que, por telefone, muitas empresas também têm a gravação da ligação. Uhum. Então, Uhum. a gente sempre está sendo ali vigiado de alguma forma, gravado de alguma forma. Então, tome cuidado com o que vocês manifestam, porque realmente pode ser um caso de uma empresa processar o consumidor e ele ter que pagar uma indenização. Ótimo, muito obrigada, Henrique. Muito obrigada pelas informações que você trouxe, pela clareza que você trouxe para esse tema, assim, que realmente se tornando relevante para o consumidor, né? Ele precisa saber quais são os limites dele e quais são os direitos dele. Acho que são duas coisas, né? Quais são os direitos dele enquanto consumidor, e o Código de Defesa do Consumidor está aí para dizer isso para ele, mas quais são os limites dele também, no momento em que ele não está satisfeito com algum fornecedor dele ou com algum Tá? produto, né? Muito Exato. obrigada mesmo, tá? Eu que agradeço o convite.
E assim a gente termina mais um programa Consumo em Pauta. E se você quiser mais detalhes sobre esse assunto, acesse o site Consumo em Pauta. Lá você encontra informações completas sobre como registrar sua reclamação de forma segura, sem correr o risco de ser processado. E agradecemos a todos que estão aqui presentes com a gente, principalmente ao Henrique, e a gente volta na próxima semana. Até lá!